chegamos à nossa lição de número 2, o novo nascimento. O texto áureo está em João, capítulo 3, verso 3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Nicodemos é um homem religioso, respeitado, conhecedor das Escrituras, e ele vai se encontrar com Jesus à noite para buscar algumas respostas. E o que ele ouve de Jesus é uma coisa chocante e revolucionária. Jesus fala para ele assim, necessário vos é nascer de novo. Jesus não fala de melhoramento, não fala de uma reforma religiosa, não fala de boas obras. Ele fala de um recomeço, de um nascimento que vem do alto, o novo nascimento. O novo nascimento não é uma opção espiritual, uma exigência divina inegociável para ver o reino de Deus. E é exatamente isso que Jesus afirma para ele. Essa necessidade, essa urgência, essa necessidade de nascer de novo. E Jesus fala com muita autoridade, diz para ele, na verdade. Essa repetição significa que existe uma autoridade naquela afirmação de Jesus. O que Jesus está dizendo ali é que eu não estou te dando uma sugestão, Nicodemos. Eu estou te dizendo que é necessário. Então, essa declaração, na verdade, significa que é uma verdade absoluta. O novo nascimento é o único meio de entrada no reino do céu. É a única condição que nós temos para ver o reino dos céus. Se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E ver aqui significa experimentar, participar, viver o reino de Deus. Sem regeneração, o ser humano está espiritualmente cego. Então ele não pode jamais ver o reino dos céus. Muitos desejam, mas poucos desejam nascer de novo. Muitos desejam o céu, mas poucos desejam nascer de novo. E a verdade prática, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecador. Novo nascimento, sempre gera mudança visível no comportamento e no caráter. A transformação, ela começa no interior, mas aí ela tem reflexo visível no exterior, nas atitudes. A pessoa que nasce de novo vive pela fé e passa por experiência sobrenatural. Uma ação invisível do Espírito Santo que vai transformando completamente o ser humano. Lá em João 3,8, ele vai dizer assim, o vento, Jesus fala para Nicodemos, o vento assopra onde quer. Então o vento é invisível, mas os efeitos do vento são visíveis. As folhas balançam, a gente consegue sentir a brisa. Então nós temos certeza que tem um vento ali. E assim é a obra do Espírito Santo. Quando começa a gente não vê, mas a gente sente isso, porque começa a dar frutos. Então o novo nascimento, ela dá uma identidade nova, uma mudança espiritual no comportamento e na natureza, Então a vida velha passa e nasce uma nova identidade, a identidade de Cristo. O nascido de novo, ele abandona a prática do pecado. Não significa que fica perfeito, mas passa por uma transformação contínua. Ele não peca mais, ele busca sair ou se afastar do pecado e não pratica mais o pecado, não é mais um praticante do pecado. O pecado não tem mais domínio na vida dele, o pecado não reina na vida do regenerado. Então, o nascido de novo, ele ama mais, ele perdoa mais, ele tem mais compaixão, ele transmite paz, ele tem o caráter de Cristo, ele tem o reflexo de Cristo na vida dele. Jesus não falou sobre o novo nascimento para um ladrão, para um assassino, ele falou sobre o novo nascimento para um líder religioso. Ele disse para um líder religioso, uma pessoa que tinha pleno conhecimento da palavra, é necessário nascer de novo. Então a religião, ela é uma aparência. O reino de Deus é uma transformação, uma regeneração. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 3, do versos 1 ao 9 e o verso 16. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi,
Bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A introdução da nossa lição nos diz assim: nessa lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como a única ação de Deus por meio do Espírito. Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. O novo nascimento é uma obra do Espírito Santo absolutamente necessária para a salvação, e ela só é vivida através dos meios que o próprio Deus disponibiliza, que é a palavra, o arrependimento, a fé em Cristo. É comum a gente ouvir falar sobre mudança de vida, recomeço, renovação interior, mas nenhum desses conceitos ele se equipara ao novo nascimento. Jesus não deu uma sugestão para Nicodemos, ele fez uma afirmação: necessário vos é nascer de novo. Então o novo nascimento ele está além da mudança de comportamento, é uma transformação sobrenatural que vem do alto, é uma condição indispensável para a salvação. Sem o novo nascimento, toda a religiosidade é vazia. O homem ele vai continuar espiritualmente morto. Então é através do novo nascimento que a identidade do homem se redefine completamente. Existe uma redefinição nessa identidade do homem, ele passa a parecer com Cristo, ele passa a se parecer com Cristo, vira uma nova criatura. Então as coisas velhas já passaram e eis que tudo se torna novo. Então Deus muda o coração, Deus muda a mente, muda os hábitos, aí o estilo de vida. Então Deus vai fornecendo instrumentos para que a gente viva esse novo nascimento. A palavra de Deus, o arrependimento, a fé em Cristo. Então a palavra de Deus, ela gera vida. A fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Então o arrependimento é a resposta ao confronto do pecado através da palavra. E o arrependimento não é remorso, é uma mudança de mente, uma mudança de direção. Arrependimento não é quando a pessoa fala: eu sinto muito de ter feito, mas é quando eu não faço mais. Para esse lugar eu não volto mais. Então o arrependimento ele gera uma conversão. O que é essa conversão? É como se a gente estivesse numa estrada e tivesse ali um retorno, um trevo ali, e você faz uma conversão e muda totalmente a direção. Então esse novo nascimento é a obra mais extraordinária que Deus realiza na vida do homem. O primeiro ponto da nossa lição: Jesus e Nicodemos. O primeiro subtópico: quem era Nicodemos? O contexto de João 3 revela que Jesus já era uma figura conhecida em Jerusalém, devido ao milagre que realizou, ao transformar água em vinho. A sua fama espalhou-se entre os povos, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. O
Os fariseus, eles eram uma seita judaica muito rigorosa, extremamente zelosa pela lei, pelas tradições, tinha uma influência religiosa, social, e Nicodemos fazia parte desse grupo, que isso indica que ele era altamente instruído nas escrituras e respeitado e provavelmente é considerado como um modelo de piedade para poder fazer parte dessa seita dos fariseus. Então, a palavra diz que ele era príncipe dos judeus, então sugere que ele era um membro do Sinédrio. O Sinédrio era o supremo tribunal religioso dos judeus. Ele era composto de líder religioso e político. Então, como príncipe, Nicodemos não era um mestre qualquer. Ele tinha autoridade, tinha prestígio, tinha influência. E era um homem que estava ali, intrigado pelos sinais que Jesus fazia. Então, em João 2,2, a gente vê que muitos viam os sinais que Jesus fazia, criam, e tinha uma fé superficial. E Jesus conhecia o coração daquelas pessoas e não confiava neles. Aí, em seguida, João apresenta Nicodemos. Nicodemos é um exemplo de quem crê de maneira intelectual, racional, né? Nicodemos estava ali impressionado com os sinais, mas não compreendia de forma espiritual quem era Jesus. E Jesus viu nele uma sinceridade, apesar do medo, né? Porque Nicodemos, ele foi ali falar com Jesus durante a noite. Por quê? Porque ele tinha medo de ser visto com Jesus. Tinha medo que os judeus, os fariseus, o vissem ali na presença de Jesus. Mas ele chama Jesus de Rabi. Por quê? Porque ele reconhece Jesus como um mestre vindo de Deus. Não reconhece Jesus ainda como Messias, filho de Deus. Mas ele reconhece que Jesus tinha algo mais. Nicodemos representa o tipo de religioso sincero, mas perdido. Então, ele tinha um conhecimento teológico, mas não tinha uma experiência espiritual. Ele tinha uma influência religiosa, mas não tinha uma transformação interior. Ele tinha uma curiosidade espiritual, mas ele vivia numa escuridão, na ignorância. Por isso que ele vai falar com Jesus de noite. Aí a gente fala assim: e Nicodemos encontrou a luz? A gente vai ver assim que, quando a gente pergunta, será que depois de tudo isso, Nicodemos ele recebeu essa transformação? Quando Jesus prega para Nicodemos, será que Nicodemos recebe essa transformação? Então, o próprio livro de João, ele vai dar essa resposta, né? Porque aquele que crê verdadeiramente em Jesus, ele experimenta o novo nascimento. Então, depois dessa conversa que Nicodemos teve com Jesus, provavelmente Nicodemos ali ouviu, refletiu, e a gente vai ver lá em João 7, 50, 51, Nicodemos ali defendendo Jesus diante dos fariseus, diante da multidão, né? Nicodemos, um deles, que antes tinha procurado Jesus, perguntou-lhes: a nossa lei condena alguém sem primeiro ouvi-lo para saber o que ele está fazendo? Então aqui Nicodemos começa a defender Jesus na luz do dia, de defender dos fariseus e defender da multidão. E a gente vai ver ali que ele recebe uma chamada, né? Os fariseus não gostam muito da defesa e a multidão, ela se afasta ali e deixa Jesus. Então, algo está mudando ali no coração do Nicodemos, né? E aí a gente vê por último ali João falando novamente de Nicodemos, que Nicodemos participa ali da sepultura de Jesus. Lá em João 19, 39 e 40, ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de mistura de mirra e aloés, tomando o corpo de Jesus, e os dois envolveram em faixas de linho juntamente com as especiarias de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. Então, ele ajuda ali a embalsamar o corpo de Cristo com mirras, com aloés, e isso é um gesto de profunda reverência, de amor, né? Isso mostra que ele já estava totalmente transformado. Fez isso à luz do dia, sem se importar com quem via ou quem não via. O que começou na escuridão terminou como um testemunho de luz, na luz do dia, né? Terminou como dando testemunho ali na luz para que todos vissem que ele recebeu essa luz. O segundo subtópico da nossa lição: o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi. Nesse contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim
um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstraram que o nosso Senhor era mais do que um simples mestre, mas um enviado de Deus. Então, Nicodemos, um líder religioso, aproxima de Jesus com respeito, com reverência, chama ele de Rabi. Nicodemos era mestre em Israel, como nós já falamos, né? Mas reconhece a sabedoria de Jesus e reconhece que Jesus está superior, reconhece os milagres que Jesus realiza, reconhece que o que Jesus fazia, né, as obras, os sinais que Jesus fazia vinha da parte de Deus. Isso demonstra uma humildade intelectual e um desejo de aprender. Então, Nicodemos aqui, ele admite que tem algo sobrenatural em Jesus e ele demonstra toda essa admiração por Jesus. Então, é possível que as pessoas admirem Jesus de maneira intelectual sem se submeter a Jesus de forma espiritual. Nicodemos estava nesse grupo. Ele se impressiona com os sinais que Jesus faz, mas ele não entende o significado daquilo. Porque ninguém entende como pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos, ele associa ali os milagres de Jesus ao poder divino. Então, ele crê nos sinais, mas ele não compreende que esses sinais apontam para o Cristo, ou levam, né, Jesus a ser o Filho de Deus. E essa limitação de fé está baseada na razão, porque ele raciocinava, ele tinha muito conhecimento da palavra e usava a razão. Então, era um reconhecimento racional de Jesus. Então, o reconhecimento racional não é suficiente para a salvação. Precisa ter um conhecimento revelado. Então, Nicodemos, ele tinha informação, tinha uma fé informada, ele recebia informações. Bem sabemos. Então, Nicodemos, ele fala ali no plural. É uma fé coletiva, baseada na observação, uma fé baseada em argumento, uma fé no diz que me disse, disseram que ele fez isso, disseram que ele fez aquilo. Ele sabia que era verdade, que Jesus realmente tinha feito, mas ele não tinha essa revelação. Como ele fazia? Então, ele teve essa curiosidade, esse desejo de conhecer de perto quem era Jesus. E aí Jesus diz, necessário vos é nascer de novo. Então Jesus, ele não responde os elogios que Nicodemos faz, ele vai direto no ponto, a necessidade de uma transformação interior. Nicodemos, você precisa ser transformado de forma interior. Você conhece a letra, você conhece a palavra, isso é muito importante, mas precisa haver uma renovação interior. Então Jesus, ele reconhece que o problema de Nicodemos não é ignorância, mas é uma ausência de vida espiritual, uma ausência de comunhão com Deus. E Jesus vai ali direto no ponto. E o terceiro subtópico, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus entre o conceito de nascer de novo e o nascer da água e do Espírito para poder ver o reino de Deus deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a nossa admissão no reino celestial. Dessa forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre o arrependimento dos pecados de uma nova forma de viver. Então, nascer da água e do Espírito são elementos fundamentais para entrar no reino dos céus. Entrar no reino dos céus só é possível por meio da experiência espiritual profunda que envolve uma purificação através da palavra, que é essa água, né? A regeneração. A regeneração ela acontece pelo Espírito. Então, quando Jesus está ali diante de Nicodemos, um mestre religioso, Jesus declara uma condição que é inegociável para a entrada no reino do céu: nascer da água e do Espírito. Então, quando Jesus faz essa afirmação para Nicodemos, ele joga por terra toda a confiança que existe na religiosidade, toda a confiança que Nicodemos tinha na religiosidade, toda a confiança que os fariseus tinham na religiosidade, que os judeus tinham na religiosidade. Então, ele mostra que a essência da salvação é uma obra interior, sobrenatural e transformadora. E que daí sim tem um reflexo no exterior.
Então, o novo nascimento não é uma opção para o cristão mais comprometido, mas é um requisito para todo aquele que quer entrar no reino do céu. Então, o novo nascimento é uma lavagem espiritual operada através da palavra, que simboliza a água. Então, a água representa a purificação do pecado. Na linguagem bíblica, simboliza a purificação, a limpeza moral, espiritual. E a água aqui, ela aponta para a palavra, que é o agente de transformação. Então, o novo nascimento, ele começa com o arrependimento, com a confissão dos pecados. E o arrependimento é o primeiro passo para nascer da água. A regeneração espiritual, ela só é possível através da ação do Espírito Santo. A pessoa só vai reconhecer, confessar os pecados e reconhecer que estava no erro quando ela receber essa ação do Espírito Santo, essa regeneração através do Espírito Santo. Então, o novo nascimento não é um moralismo, é uma vida gerada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar o que é nascido de novo, passa a guiar ele. Esse regenerado começa a dar direção para a vida dele. Então, a vida no Espírito, ela é marcada pela direção divina. Não é mais guiado pelos instintos carnais, pelas vontades, pelos desejos, pelas emoções. O que é nascido de novo tem uma vida guiada pelo Espírito Santo e vive na obediência, na direção do Espírito Santo. Segundo ponto da nossa lição, o novo nascimento, a obra de regeneração. Primeiro subtópico, o novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenesia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada, espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. O novo nascimento é a experiência prática da regeneração. É uma obra sobrenatural de Deus que transforma o pecador numa nova criatura. É o que nós estamos estudando, né? Sempre estamos falando aqui. Então, no diálogo com Nicodemos, Jesus ele não apresenta um conceito novo. Ele apresenta um ensino antigo, mas com uma aplicação profunda, né? Que é a transformação sobrenatural do ser humano operada através da obra do Espírito Santo. Então, a regeneração torna o homem espiritualmente vivo. É uma ação essencial para ver o reino de Deus. Por quê? Porque o homem ele só vai enxergar quando ele estiver em contato com a luz. Enquanto ele andar em trevas, ele não tem como ver a situação de pecado dele, ele não tem como passar ou não tem como estar regenerado e não tem como estar em santidade para poder ver o reino do céu. Então, a regeneração, ela torna o homem espiritualmente vivo. Então, por isso que é uma ação essencial para ver o reino de Deus. Ver o reino é mais do que enxergar, é participar da realidade de Deus. Então, a regeneração, ela abre, né, os olhos espirituais. Ela faz perceber o estado pecaminoso, faz sentir vergonha da prática do pecado, faz abandonar a prática do pecado e aí viver uma realidade totalmente diferente, que é a realidade do governo de Cristo sobre a vida. Então, sem a regeneração, todo discurso religioso fica vazio. A regeneração ela é um ato único, mas com efeito permanente. Ela é uma ação de Deus que ela é realizada ali no ato da salvação. Mas os efeitos vai continuando, porque a santificação ela é contínua e ela vai culminar na glorificação. Então não é uma emoção momentânea, é uma transformação duradoura, que gera uma natureza que vai se manifestando através de frutos, vai evidenciando através de frutos. Então ela produz uma mudança de comportamento, uma mudança de caráter.
A pessoa se enche do amor de Deus. Ela vive como um vaso cheio, né? Que começa a transbordar Deus por onde ela passa, transbordar o amor de Deus por onde ela passa. É impossível as pessoas não reconhecer Deus na vida do regenerado, do nascido de novo. Ele não vive mais na prática contínua do pecado. Ele não é mais dominado pelo pecado. Ele vive uma vida nova, passa a ser parecido com Cristo, ter o caráter de Cristo, ser um representante de Cristo. Segundo subtópico, a regeneração como forma exclusiva de Deus. A regeneração é um ato que Deus realiza na vida do pecador, levando a uma mudança radical de seu coração e provocando uma transformação profunda na sua vida interior. Esse processo acontece quando o pecador reconhece os seus erros e a necessidade de um Salvador. Nesse contexto, Deus efetua essa obra regeneradora através do Espírito Santo, que concede nova vida ao pecador. Por essa razão, a regeneração é uma ação puramente divina. Na Epístola de Tiago, encontramos a seguinte afirmação: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade. Então, Tiago 1, 17, 18, diz assim, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então, a regeneração ela é um ato soberano de Deus. E é realizado por meio da palavra. Portanto, a salvação ela é uma obra exclusivamente de Deus. A gente vive numa era de autoajuda espiritual. Muitas pessoas acreditam que vai chegar no céu por esforço humano. Eu sou uma pessoa boa, eu não faço mal para ninguém, então eu vou para o céu. No entanto, a Bíblia ela é clara. A regeneração não é conquistada pelo homem, não é decisão humana, não é esforço humano, mas ela é uma criação de Deus, ela é um dom de Deus. Então esse texto de Tiago, ele vai revelar que toda boa dádiva, todo presente, né, inclusive a salvação, ela vem do alto, vem de Deus. Então vem de Deus, segundo a vontade de Deus, ele nos gerou espiritualmente pela palavra da verdade. Então, a palavra da verdade, toda verdadeira palavra, gera transformação espiritual. E essa transformação só pode vir de Deus. Então, a regeneração é o dom perfeito de Deus. Através da regeneração, Deus perdoa, transforma o pecador numa nova criatura. Então, a salvação ela não é uma barganha, ela é um presente. Então você não faz boas ações aqui na terra para receber a salvação de Deus. Não é uma barganha que você faz, ela é o dom de Deus, ela é um presente dado por Deus. Então Deus ele salva um propósito eterno. Então a obra começa em Deus e termina em Deus. A regeneração ela é o dom perfeito, vem de Deus e ela transforma o homem no caráter de Deus. Ela dá o direito do homem a ter um relacionamento com Deus e se parecer com Deus. Então a nova vida que Deus concede é para refletir o caráter de Deus em nós. E ele estabelecer a partir daí uma nova identidade para nós. Nós somos criaturas dele, nós passamos a ser filhos dele, parecidos com ele. Terceiro subtópico, a necessidade da regeneração do pecador. A Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em relação à queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos 5,12. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Essa magnífica obra foi confirmada pelo Senhor Jesus durante a sua morte sacrificial. Na cruz, ele conquistou a oportunidade de vivermos uma nova vida. Portanto, devido à natureza pecaminosa e ao que Jesus realizou na cruz, a ação regeneradora do Espírito Santo é essencial para todos os seres humanos. Todos pecaram, mas a regeneração é individual.
é necessária para todos, porque ela só vai se tornar efetiva de maneira individual naqueles que por fé obedecem a Cristo. Então Paulo, ele representa duas verdades fundamentais para a fé cristã aqui, ó, em Romanos 5, ó, a universalidade do pecado e a suficiência da obediência de Cristo. Então ele mostra que todos nós herdamos a culpa de Adão, mas a regeneração, ela não chega até nós por herança. O pecado sim, o pecado veio para nós por herança, mas a regeneração é uma experiência pessoal e individual. Então, ó, todos pecaram em Adão. Então, essa é a realidade da condição humana que nos separa de Deus. Então, essa é a condição de pecado. A condição de pecado, de fato, foi herdada por Adão. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão. Adão, como cabeça federal da humanidade, quando ele pecou, ele trouxe o pecado para o mundo. Então, nós não somos pecadores porque a gente peca. Nós somos pecadores, nós pecamos porque a nossa natureza é de pecado, a nossa natureza é pecadora. Então, a morte espiritual passou para todos os homens como consequência do pecado. A morte física, a morte espiritual, a morte eterna, ela passou como consequência do pecado. A morte espiritual é a separação total de Deus. Então, todos nós nascemos nessa condição de separação total de Deus. E essa universalidade do pecado exige uma solução divina, que não vai se resolver com moralismo, nem com religião, porque se fosse assim, Nicodemos estava salvo. Então a única esperança para nascer de novo é por meio de Cristo, por meio de uma regeneração, e é individual, é uma obra pessoal de Cristo no coração de cada pessoa. E não é transmitida por herança, por tradição, por religião, mas ela é uma experiência espiritual, individual, operada na vida de cada crente pela obediência em Cristo. Lá em Romanos 5,19 diz que pela obediência de um só homem, Cristo, o segundo Adão, ele foi perfeitamente obediente até a morte. Então Jesus obedeceu aonde Adão falhou. E ele triunfou sobre a consequência do pecado, que era a morte. Então Adão, ele nos lançou numa prisão de pecado, mas Cristo pagou a fiança e nos libertou. Então a regeneração torna o pecador justo diante de Deus, traz perdão, traz uma vida nova, uma nova posição diante de Deus. O crente agora vive como justo, guiado pelo Espírito Santo. Então a regeneração, ela exige uma resposta de fé. Muitos serão feitos justos. A Bíblia não diz que todos, mas que muitos serão feitos justos. Então a regeneração, ela é disponível para todos, mas ela só vai alcançar aqueles que crê e viver na obediência. Então por isso que Jesus falou para Nicodemos, é necessário nascer de novo. E isso é uma experiência pessoal e intransferível. Em terceiro e último ponto da nossa lição, os meios da obra regeneradora. Primeiro subtópico, a operação do Espírito Santo. O conceito de nascer da água refere-se de forma metafórica à ação purificadora do Espírito. Embora muitos interpretam a água no Evangelho de João como uma alusão ao batismo cristão, a regeneração que se produz não é algo físico ou material, mas sim uma transformação interior que apenas o Espírito Santo pode realizar. Esse contexto de nascer da água simboliza a obra purificadora do Espírito, referindo-se àqueles que são nascidos do Espírito. De certa forma, o modo como se manifesta a regeneração na vida do salvo possui um caráter misterioso. No entanto, é inegável que aqueles que vivenciam essa experiência recebem, mediante a ação do Espírito, uma nova vida em Cristo e a lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. A regeneração, ela é uma experiência espiritual real, operada exclusivamente por Deus, que transforma assim, radicalmente a vida da pessoa em três aspectos. A origem da salvação, no processo de transformação e os frutos, né, que são visíveis da nova vida. Então, muitos vão confundir aí a regeneração com uma reforma.
Assim como eles confundem emoção com conversão, religião com salvação. Então, a regeneração não é uma reforma, é uma transformação, uma mudança, uma conversão. A Bíblia afirma que a salvação não é resultado de obras, mas sim de uma lavagem espiritual, uma transformação sobrenatural, operada através da regeneração ou da renovação através do Espírito Santo. A regeneração, ela não começa na vontade humana, mas começa com a misericórdia de Deus. Nenhuma boa ação do homem pode iniciar ou merecer a regeneração. A experiência do novo nascimento, ela começa com a misericórdia de Deus alcançando o pecador, que nem o bom samaritano, que viu aquele homem ferido, passou, viu e agiu. Deus, ele também nos viu caído e nos restaurou. Então a regeneração, ela limpa o coração da culpa, da sujeira da morte espiritual e traz uma renovação do espírito, uma transformação que acontece de dentro para fora. Então o espírito limpa, renova e cria algo novo. Ele convence, transforma, limpa, traz a santidade, traz o amor. O regenerado, ele muda o hábito, muda a conduta, ele recebe um coração novo, então ele passa a amar, ou passa a ter o amor de Deus, passa a transbordar na vida dele. Ele ama o que Deus ama, odeia o que Deus odeia, não pratica mais o pecado. E isso vai produzindo fruto de justiça na vida, né? Na nossa vida. Então, o fruto não é forçado, é natural, porque o ramo está ligado na videira. Então, ele passa a ter um desejo crescente por santidade, um desejo crescente de comunhão com Deus, um desejo crescente de se aproximar de Deus, um desejo crescente de fazer aquilo que Deus aprova, de agradar a Deus. Então, ele deseja se separar do mundo e ficar mais próximo de Deus. É isso que a regeneração provoca, é isso que o novo nascimento provoca. Então, a regeneração, ela implica num coração com desejo de agradar a Deus. E o segundo subtópico, a palavra de Deus. A palavra de Deus tem o poder regenerador na vida do pecador, conforme podemos ler na epístola do apóstolo Pedro. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Semelhante em Tiago, lemos que pela sua vontade Deus nos gerou pela sua verdade. Portanto, o Novo Testamento apresenta com clareza o caráter regenerador da palavra de Deus. Por isso, ela é tão poderosa, viva e eficaz, pois alcança os lugares mais profundos do pecador, que mensagem humana alguma tem o poder de alcançar. Ela é a semente que o Espírito Santo se serve para gerar uma nova criatura. A palavra de Deus, ela tem um poder regenerador. É um instrumento, eu diria que é o instrumento que o Espírito Santo usa para operar a regeneração, para transformar o pecador numa nova criatura, para capacitar a gente a viver uma vida santa. É através da palavra que a gente encontra tudo. A palavra nos mostra o caminho, nos dá a direção, nos ensina ou nos capacita a viver uma vida de santificação. Mostra onde a gente precisa acertar, mostra o que a gente precisa corrigir. Então, muitas pessoas, elas buscam experiências místicas, fórmulas emocionais para encontrar Deus, mas o meio mais poderoso de encontrar Deus é através da palavra. A Bíblia não é um livro comum. Ela é viva, ela é eficaz, ela é regeneradora. Pela palavra, Deus cria, Deus convence, Deus salva, Deus transforma. A regeneração, ela vai acontecer pela ação do Espírito Santo através da palavra. A palavra, ela não só informa, mas ela gera vida. A palavra de Deus, ela não estraga, ela nos valoriza, ela não perde poder, ela não falha, ela não envelhece, não se corrompe, não anula. Diferente das filosofias humanas, a palavra de Deus é eterna e é sempre eficaz. Ela é viva e permanece para sempre. Ela reflete o caráter de Deus eterno, do Deus vivo, do Deus eterno. Ele é um alimento que traz vida. Ela gera filhos, gera os filhos de Deus. O salvo e regenerado é uma nova criatura, separada para Deus. Então a palavra, ela transforma, ela discerne o coração.
ela tem um poder real, um poder ativo, ela age toda vez que ela é proclamada, toda vez que ela é lida, toda vez que ela é recebida com fé, ela penetra até o mais profundo do ser, ela revela tudo aquilo que está oculto, ela produz transformação, ela traz, é que nem um raio-x. A palavra, ela revela aquilo que ninguém vê. Ela discerne o pensamento, a intenção do coração, ela revela as verdadeiras motivações da nossa ação. A palavra nos conforta, nos confronta, nos disciplina, nos encoraja, nos santifica, nos regenera, transforma, sustenta. Ela é viva, eficaz, é penetrante. A palavra de Deus é eterna. A mesma palavra que corta, que machuca, é a palavra que produz cura e salvação. Terceiro e último subtópico, a vontade soberana de Deus. A palavra de Deus ensina que a intenção divina que todos os seres humanos alcancem a salvação e cheguem ao conhecimento da verdade. O plano de salvação de Deus revela a sua vontade perfeita, desejando que ninguém seja condenado eternamente, como é mencionado na Epístola de Pedro. No entanto, segundo a sua vontade permissiva, as pessoas têm liberdade de fazer escolhas, decidindo se buscam ou não o perdão divino e, por consequência, a vida eterna. Logo, o ser humano não pode escapar da sua tomada de decisão. Embora Deus, em sua soberania, ele deseja que todos sejam salvos, ou que todos chegam ao pleno conhecimento da verdade, ele também respeita a liberdade de decisão do homem. O homem pode resistir, pode rejeitar ou pode aceitar a graça oferecida por Deus. E Deus é soberano, Deus ele é totalmente soberano. Mas o homem também é totalmente responsável por suas decisões. E Deus dá esse poder ao homem. Então, Deus deseja a salvação de todos os homens. A vontade de Deus é redimir toda a humanidade. Então, a vontade redentora de Deus, né, ela se estende para todos e mostra o amor de Deus. Deus amou o mundo, né, de tal maneira, e ele deu o seu filho por toda a humanidade. Tá? Então, lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4, diz que Deus deseja que todos se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Então, a vontade de Deus aqui, ela é benevolente. Ela mostra que Deus ele deseja que todos se arrependam. Assim como o sol, ele nasce para todos. A graça de Deus, ela também está disponível para todos. Lá em 2 Pedro 3,9, diz que Deus é paciente e não deseja que ninguém se perca. Então, Deus, ele espera uma resposta. Ainda que existem corações que resistam, Deus espera paciente por uma resposta. Então, a paciência de Deus, ela é uma expressão do amor de Deus, do desejo de salvação, do desejo que Deus tem de salvação para toda a humanidade. Então, Deus oferece salvação pela pregação da verdade. Lá em 1 Timóteo 2,4 diz, ele espera que todos venham ao conhecimento da verdade. Então, Deus salva por meio da verdade do Evangelho. Não é fora da palavra. A salvação não está fora da palavra, está dentro da palavra. Então, não é o conhecimento intelectual da palavra, mas é uma revelação espiritual. Mas precisa ter uma abertura para isso, precisa ter um consentimento para isso. Apesar do desejo de Deus de salvar o homem pode resistir, pode rejeitar, como eu já falei, e pode não aceitar a salvação oferecida por Deus. E Deus não vai forçar ninguém a se arrepender, ele vai convidar. Então, Deus propõe e coloca essa proposta à disposição do homem. Aí o homem toma a decisão e colhe a consequência das suas escolhas. Então, o Espírito, ele age para convencer, mas ele pode ser resistido, pode encontrar um coração endurecido, e a decisão é individual e intransferível. Então, Deus chama todos, mas cada um vai responder por si. A fé não é herança, ela não é herdada. Também não é imposta, ela é recebida, tá? Então, é como um convite para um grande evento. Só vai participar quem aceitar o convite e comparecer lá. Quem não for, perdeu. E assim é a salvação. Então, a soberania de Deus, ela dá liberdade
para o homem. E a liberdade, a soberania de Deus e a liberdade que Deus dá para o homem, elas não são inimigas, são faces do mesmo plano. Deus chama o homem e o homem responde se ele quer ou se ele não quer. Então Deus é soberano, ele de fato quer que todos sejam salvos, mas a liberdade do homem está na mesma face do plano. Ou ele aceita ou ele rejeita. E Deus quer que todos sejam salvos, mas ele não força ninguém a crer. Ele oferece de graça, mas espera o arrependimento. E assim nós chegamos ao final da aula. Que Deus abençoe grandemente a sua vida e foi um prazer servir.